Ora, boa tarde. Vai ter início o painel 3 do seminário, subordinado ao tema As Forças Especiais e as Novas Tecnologias. Será moderador desta sessão o Sr. Major-General Carlos Martins Branco. Serão oradores desta sessão o Sr. Tenente-Coronel Martins Ruivo e o Sr. Engenheiro Carlos Félix. O Sr. Major-General Carlos Branco desempenha as funções de Diretor da Divisão de Cooperação e Segurança Regional do Estado-Maior Militar da NATO, em Bruxelas, sendo responsável pela vertente militar das parcerias da NATO. Entre outras funções, foi subdiretor do Instituto de Defesa Nacional, porta-voz do comandante da NATO no Afeganistão, foi segundo comandante da Brigada de Reação Rápida e comandante do Regimento de Infantaria 13, Vila Real. Exerceu ainda funções na então Divisão Militar do Secretariado das Nações Unidas em Nova Iorque, onde nas funções de Peacekeeping Affairs Officer foi responsável pelos aspectos militares das missões das Nações Unidas no Médio Oriente, Israel, Líbano, Síria, Iraque e Kuwait. Prestou também serviço na Eurofor, em Itália, como analista de intelligence. Foi monitor eleitoral na Bósnia, ao serviço da OSCE, e observador militar das Nações Unidas no conflito da ex-Jugoslávia. É doutorando em Conflict Resolution no Instituto Universitário Europeu em Florença e publicou cerca de 30 artigos sobre assuntos de natureza técnico-militar, gestão de conflitos, segurança e defesa em diversos livros, revistas e jornais diários, tendo ainda coordenado a edição de 2 livros. Tem a palavra o Sr. Major-General Carlos Branco. Meu General. Muito boas tardes. Sr. General Espírito Santo, Sr. General Silva Viegas. Estão-me a ouvir? Senhores Oficiais Generais, caros camaradas, minhas senhoras e meus senhores, gostaria, antes de darmos iniciação, enviar uma saudação muito cordial aos membros dos países da CPLP que estão presentes nesta sala, um abraço fraterno e manifestar o meu grande regozijo por estarem aqui presentes. Este regozijo estende-se igualmente ao Presidente da Associação de Comandos, pela esta louvável iniciativa, pela importância que ela tem, e igualmente à Comissão Executiva que esteve na origem do trabalho de campo que permitiu que esta iniciativa fosse levada a cabo. Da minha parte, quero agradecer a honra que me deram em estar neste terceiro painel, que, por sinal, é o painel de encerramento. O tema que nos traz hoje aqui à colação é um tema da maior importância, é um tema que hoje tem uma importância que extravasa nitidamente o debate a nível nacional, inclusivamente expande-se à NATO, que tem sido a líder, não só do ponto de vista da organização, mas também nestes debates que se prendem com as novas tecnologias e atualmente com os 2 grandes conceitos que estão em cima da mesa para discussão, que é a Smart Defense e o Connected Forces Initiative. Postas estas considerações iniciais, passaríamos então de seguida às intervenções. Eu começaria por apresentar o primeiro briefer, o Sr. Tenente-Coronel António Martins Ruivo, bem conhecido de nós todos, e rapidamente passarei a uma sucinta apresentação. O Tenente-Coronel de Infantaria Comando Ruivo nasceu em Lisboa em 64, frequentou a Academia Militar de 1987 a 1992, foi promovido ao atual posto em 31 de dezembro de 2008, comandou o Batalhão de Comandos de fevereiro de 2010 a junho de 2011 e voltou ao comando do Batalhão de Comandos em junho deste ano. No âmbito da cooperação técnico-militar, ministrou os cursos de comandos às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em 1994, e como comandante da Unidade de Comandos cumpriu em 2006 e em 2011, 2012, duas missões no Teatro de Operações do Afeganistão. Possui, entre outros, os cursos de comandos e operações especiais em Portugal e o curso de Ranger and Airborne dos Estados Unidos. Penso que temos perante nós um camarada devidamente conhecedor, devidamente qualificado para abordar o tema que hoje nos vai trazer para a nossa reflexão. Passo então a palavra ao Tenente-Coronel Ruivo. Muito obrigado. Só aqui uma pequena adenda. Eu solicito que as intervenções sejam à volta de 20 minutos para proporcionar depois o período de debate. E, entretanto,
Solicito também, quem tenha telemóveis, o favor de os desligar ou pôr no modo inaudível. É o resultado dessa investigação que eu vou procurar trazer aqui, bem como algumas reflexões que julgo que mais do que tudo são o elemento mais importante relativamente àquilo que eu trago aqui nestes próximos 20 minutos. Procurarei cumprir. Portanto, para esta intervenção está estruturada basicamente naqueles três tópicos. Começar por abordar algumas das tecnologias em uso pelas forças especiais. Esta que é a fase intermédia, considero fundamental, são os considerantes forças especiais versus tecnologias emergentes, e depois procurar perspectivar algumas das possíveis tecnologias que teremos no futuro aplicáveis às forças especiais. Tive aqui digamos que uma dificuldade inicial relativamente àquele fundamental das tecnologias em uso pelas forças especiais, procurar saber qual é o estado da arte neste momento, uma vez que a investigação que conduzi, embora breve, permitiu-me vislumbrar que o espectro sobre estas matérias é bastante alargado. Portanto, e neste contexto, procurei arranjar aqui um denominador comum, algo que pudesse ser estrutura para aquilo que eu tinha para apresentar. E, nesta perspectiva, aquilo que me aparecia recorrentemente tinha a ver com os dispositivos, as tecnologias possivelmente utilizadas pelo Navy SEAL Team 6 quando executou a operação Neptune Spear a 2 de maio de 2011 e que conseguiu neutralizar o homem mais procurado no mundo na altura, o Osama Bin Laden. Portanto, este nome de código, uma pequena curiosidade, Neptune Spear, portanto, a tradução será lança de Neptuno, que é aquele tridente que faz parte do símbolo dos Navy SEALs, tridente que representa a capacidade dos Navy SEALs operarem quer na terra, quer no mar, quer no ar. E tecnologias possivelmente empregues, porque, como é óbvio, não houve um relatório pós-ação relativamente a que tipo de tecnologias é que eles utilizaram. E, portanto, aquilo que eu vou trazer aqui são tecnologias que assentam basicamente numa especulação, mas para o objetivo que se pretende servem perfeitamente, porque são tecnologias que estão disponíveis e seriam, ou são passíveis de utilização pelas forças especiais. Excetuando uma delas, que vamos ver que é a base de toda esta especulação, na minha opinião, e sobre a qual eu mais à frente elaborarei um pouco. Muito bem, como é óbvio, qualquer uma destas operações tem que se assenta num quadro idealmente robusto em termos de intel, em termos de informações. Uma das versões aponta para o facto de que os americanos, quando lançaram a operação Neptune Spear, na realidade eles não tinham certeza se o Bin Laden se encontraria naquele compound. Enfim, o processo que passou muito pelos interrogatórios em Guantánamo relativamente a mensageiros que o Bin Laden utilizaria, uma vez que ele tinha deixado as tecnologias de vanguarda de parte desde o final dos anos 90, quando, após a utilização de um telefone de satélite, o campo onde ele estava foi bombardeado. Dizia, portanto, os americanos começaram a ter uma investigação à volta da teia de mensageiros do Bin Laden e, tornando curta uma história longa, em última instância conseguiram seguir para o compound em Abbottabad, no Paquistão, um homem que supostamente estaria morto, nas versões de vários dos mensageiros, a essa casa que tinha algum histórico em termos de outros mensageiros, outras entidades importantes pertencentes à Al-Qaeda, como tendo passado também por essa casa. A CIA desenvolveu um trabalho de vigilância durante semanas sobre esse compound, sem que nunca tivesse positivamente confirmado se o Bin Laden lá se encontraria ou não. Em paralelo com este trabalho da CIA, um dos aparelhos que esteve a desenvolver um trabalho de vigilância foi este drone, este Lockheed RQ-160 Sentinel, que apoiou toda a fase de construção de Intel antes da operação, a par da equipa da CIA no terreno. E, portanto, os americanos, quando lançaram esta missão, sabiam que muito provavelmente haveria alguém importante naquele compound, não tinham era a certeza se seria o Bin Laden ou não. Levantaram-se duas modalidades de ação entre diversas, portanto, os americanos não revelaram a intenção sobre esta operação a mais nenhum país,
incluindo aos seus aliados mais próximos, mas dizia levantaram-se duas modalidades de ação. Uma era basicamente um bombardeamento ao compound em Abbottabad, o outro seria uma ação tipo comando lançada pelos Navy SEALs. A primeira operação tinha como grande desvantagem, ou potencial desvantagem, a dificuldade em, apesar de ser feita com sucesso, de haver uma probabilidade de identificar positivamente se o Bin Laden tinha sido morto ou não. E este foi um dos fatores fundamentais a que levou que os americanos se tivessem decidido por lançar pela operação dos Navy SEALs. Bem, isto foi lançado basicamente com base em 2 helicópteros. Este é o tal núcleo de especulação que eu há pouco vos tinha referido. 2 helicópteros Black Hawk, supostamente customizados. Isto que vemos aqui é uma representação artística do que poderão ser esses helicópteros, a partir da rotora de cauda que ficou sobre um destes muros, o que levou a que os americanos, na sua saída, tivessem que destruir, por questões de preservação da tecnologia stealth, tivessem que destruir este helicóptero. Portanto, os americanos utilizaram helicópteros deste género para, de forma indetectável, chegarem ao compound em Abbottabad. À volta disto, portanto, alguma especulação, tal como eu disse, supostamente os americanos teriam tido um problema mecânico deste helicóptero. Uma das versões aponta para que não tenha sido nada disso. Como é óbvio, os americanos construíram, como deve ser feito, uma réplica dentro daquilo que conheciam do edifício onde supostamente o Bin Laden ou outra qualquer entidade da Al-Qaeda estaria. Treinaram durante semanas a fio esta operação, não conseguiram replicar dois elementos que vieram a tornar-se fundamentais para isto ter acontecido. Um teve a ver com as condições térmicas do local, portanto as temperaturas à data da operação, à hora da operação, eram extremamente elevadas, e depois, em vez de terem também construído estes muros que vocês veem aqui, à volta da casa, que tinham entre 3 a 4 metros, não os construíram, e portanto colocaram apenas rede à volta dessa casa. Isso levou que os helicópteros, ao tentarem chegar ao compound, portanto, o plano assentava basicamente em largadas dos Navy SEALs por corda rápida, sobre o átrio do edifício, do conjunto de 12 homens que no helicóptero, e o outro partido em 2 sobre o canto oposto e sobre o telhado da casa. O que aconteceu foi que o primeiro helicóptero, quando baixou, perdeu sustentação e o piloto, ao tentar uma manobra de emergência, acabou por aterrar meio em cima do muro, meio fora do compound, tendo-se partido a rotora de cauda. O outro helicóptero, tal como eu disse, ia procurar lançar pessoal dentro e sobre o edifício. Perante o cenário do primeiro helicóptero, aterrou também no exterior, portanto o rapaz Murphy nestas coisas não facilita, aterrou também, teve de aterrar também no exterior, e aquilo rapidamente, não sei se havia um plano ou não de conduta para esta situação. O que aconteceu na prática foi que os Navy SEAL tiveram que galgar muros, começaram a abrir brechas com explosivos e levar o plano daí para a frente, tanto quanto possível dentro do que estava estabelecido. Até este é o tal Black Hawk, que é o gato com o rabo de fora, como costuma dizer, e que levou toda esta especulação em termos de tecnologia de ponta que os Navy SEAL podiam ter utilizado na operação Neptune Spear. Pronto, a partir daqui são suposições, mas para o que eu disse, tal como eu disse, serve para esta apresentação. Outra tecnologia disponível tem a ver com este Recon Scout Robot. Portanto, um robô é um Ground Unmanned Vehicle, é lançado como uma bola de futebol para um local qualquer. As condições é que tem que ter uma superfície mais ou menos plana para operar, e a partir daqui, até uma distância de cerca de 300 metros, o operador pode manobrá-lo e recolher imagem, quer durante o dia, quer em condições de visibilidade reduzida. Portanto, ele tem aqui uma câmara e uma cauda estabilizadora, em que ele mantém sempre a horizontalidade e pode executar operações de reconhecimento, substituindo tropas no terreno. Um dos grandes problemas na operação Neptune Spear tinha a ver com a confirmação, de facto, de que era Bin Laden que estava ou não no compound. Possivelmente um dos aparelhos que pode ter sido utilizado é este SIC-2, que permite recolher impressões digitais, fotografias, fazer o scan da íris e transmitir automaticamente para a agência que esteja ligada a estes dados, comparando com os elementos que possivelmente essa agência tenha. E aqui foi confirmada uma porcentagem de 95% que seria o Bin Laden, de acordo com os dados que o FBI tinha. Esta operação foi seguida em direto pelo Presidente Obama, que vemos ali na Situation Room, a partir de câmaras que existiam nos capacetes dos Navy SEALs. Claro que isto não foi transmitido diretamente a partir das câmaras dos capacetes, houve uma série de retransmissões pelo meio, mas é para nós termos uma ideia
do patamar em que esta operação foi realizada, como não poderia deixar de ser, e todas as entidades que estavam presentes a assistir em direto, a monitorizar a operação, algumas delas aqui não visíveis noutras salas, a fornecer também a Intel para o grupo no terreno e eventualmente a direcional nos seus procedimentos. Os helicópteros supostamente teriam também sensores de imagem hiperespectral. Isto ultrapassa muito a mera visão noturna. O que este aparelho faz é distinguir a pegada química dos diversos elementos sobre os quais atua, tornando isto um pouco mais fácil de entender, comparando com a questão do aparelho de visão noturna que todos nós conhecemos. O aparelho de visão noturna, perante uma árvore de plástico perfeito, que seja uma réplica perfeita de uma árvore natural, não o consegue distinguir. Mas este tipo de aparelho consegue distinguir essa pegada química diferente e uma árvore de plástico aparecerá completamente diferente de uma árvore natural. Portanto, isto foi utilizado supostamente durante a fase de aproximação, durante a fase de construção do quadro de Intel e da aproximação dos Navy SEALs ao local. Outra tecnologia que estaria também disponível são esta proteção ocular, o Fast-In Protective Eyewear. Tanto como nós sabemos, o pessoal que usa os óculos balísticos, ao mudar, terá que mudar manualmente de acordo com as diversas condições de visibilidade para lentes claras ou lentes escuras ou amarelas, atender à situação de luminosidade, manualmente. Tem que fisicamente substituir estas lentes. Estes óculos permitem, em cerca de 0,5 segundos e carregando num botão, que haja uma mudança automática desta tonalidade dos óculos, sem que o operador tenha sequer que tocar nos mesmos, para mudar as lentes. 0,5 segundos para mudar a coloração dos óculos. Um pouco em antagonismo com estas tecnologias, a equipa dos Navy SEAL terá utilizado também um cão treinado para detectar eventuais elementos escondidos no compound, ou porque havia aqui um receio de algum contra-ataque ou alguma ação por parte dos paquistaneses para se revelar como elemento de detecção, ou elemento detector, melhor dizendo, dessas possíveis infiltrações ou elementos escondidos ou de explosivos também. Muito bem, e isto é o quadro, digamos assim, ou são alguns exemplos das tecnologias emergentes, e eu passaria de seguida às tais reflexões que fui construindo com base nestas evidências do material, dos equipamentos que estão disponíveis para as forças especiais. O nosso Coronel Sorronha, aqui na intervenção inicial, disse que não ia apresentar definições sobre o que é que seriam forças especiais ou outras quaisquer. Eu também não vou fazer, mas permite-me trazer algumas características do que serão tropas especiais, e não vou referir forças especiais mais à frente. Entendo que será qualquer coisa deste género, independentemente daquilo que se passa nos diversos países aqui representados. Entendeu que as tropas especiais terão que ter estas características. Portanto, uma elevada performance psicofísica, aquilo que vocês veem ali, psicofísica, disciplinadas, motivadas, elevados padrões de treino, etc. Portanto, características relacionadas com o homem, que, atendendo aos equipamentos que tenham, procurarão rentabilizá-lo o melhor possível, o melhor que souberem e puderem. Isto são as características das tropas especiais. No meu entendimento, forças especiais é outra coisa. Forças especiais têm que ter a capacidade de executar operações de impacto significativo. Esta que eu acho que é a grande diferença entre tropas especiais e forças especiais. Forças especiais têm a capacidade. Tropas especiais é uma característica intrínseca dos elementos que a constituem. Agora, eu acho que tropas especiais têm que ter essa capacidade. E essa capacidade consegue-se através de equipamentos que têm que ser fornecidos. Sim, estamos a falar de novas tecnologias. É isso que estamos a falar. Porque senão não temos forças especiais. Poderemos ter tropas especiais, mas se não lhes dermos os equipamentos, as tecnologias emergentes, não teremos forças especiais. Ou seja, onde é que eu quero chegar? A criação e ou a manutenção de forças especiais não pode ignorar a atribuição destes equipamentos. Não pode ignorar a atribuição destes equipamentos. Porque senão, posso estabelecer aqui um paralelismo, levando isto para o campo do desporto. Se eu tiver um projeto para levar atletas aos Jogos Olímpicos e disser a esses atletas, vocês vão ser escolhidos e a minha ideia é levar-vos aos Jogos Olímpicos. E vocês têm que treinar para ir aos Jogos Olímpicos. Mas depois, a esse suposto atleta olímpico, eu dou-lhe umas alpercatas para eu treinar.
Portanto, algo não está a jogar bem aqui neste quadro do projeto de levar atletas aos Jogos Olímpicos para representar o país. Okay? Portanto, uma condição leva necessariamente à outra. Para termos forças especiais, temos que dar os equipamentos. Vejo que há 3 condições para a evolução da capacidade operacional das forças especiais. E são aqueles que ali estão projetados. É dada uma missão, um quadro de tarefas para as forças especiais cumprirem, uma forma de exponenciar a sua capacidade operacional é empregá-las em teatros de operações dentro desse quadro de missões que elas têm. A partir daí, o nível de treino, o nível de execução, o nível de capacidade operacional vai subir em flash. É uma possibilidade. O outro é não lhe dando novos equipamentos, mas dar-lhe novas missões, novos desafios, quadro novo de tarefas para as forças executarem. É outra condição que pode levar a que as forças especiais evoluam rapidamente. Ou, mantendo as missões atribuídas, até porventura não as projetando para teatro algum, dar-lhes novos equipamentos. Caso isto aconteça, o quadro de treino é alterado de forma significativa e dá-se igualmente uma evolução muito rápida e exponencial da qualidade operacional das forças especiais. Estas 3 modalidades à consideração e à reflexão. Ainda no âmbito destas reflexões, construí aqui uma situação hipotética de 4 forças especiais que um país eventualmente tenha. Todas elas devem fazer parte de um edifício coerente, uma atuação sinergética por parte das mesmas, e não deverá ser de estranhar que algumas delas careçam de equipamentos semelhantes. Não deverá ser estranho, e levando isto para a metáfora do desporto. Portanto, os homens que correm 100 metros para os Jogos Olímpicos podem chegar à conclusão que precisam de uns calções exatamente igual aos homens que correm maratona. Isto não quer dizer que os homens que correm 100 metros tenham a pretensão de correr a maratona. Simplesmente chegar à conclusão que aquela tipologia de equipamento também é necessária para a sua missão. É só o que isto quer dizer. Não quer dizer que se querem imiscuir numa outra atividade qualquer. Portanto, o que está aqui representado é exatamente isso. Portanto, pode haver perfeitamente uma coincidência, uma situação concêntrica de equipamentos entre cada uma destas forças especiais. Ou seja, o que eu digo ali, a atribuição de equipamentos iguais a forças especiais com missões diferentes deve ser encarada de forma normal. O que eu considero que já não será eventualmente normal, ou menos preferível, é redirecionar equipas com esse equipamento. Ou seja, dizer ao homem que corre a maratona, bem, em vez de mandarmos deles terem os calções para correr os 100 metros, vamos mandar o maratonista fazer os 100 metros, só para levar os calções e não lhe dar os calções. Isso é que não será uma situação normal. Muito bem, terceira parte, qual é o futuro da arte? Aqui a dificuldade é exatamente a mesma de onde eu parti, portanto o futuro é extremamente desafiante, desafiador e difícil de vislumbrar, seja como for, trago aqui em termos destes materiais algumas possibilidades. Isto pode parecer ficção científica, mas é exatamente o que já está em curso. Portanto, o projeto Transformer TX, que é juntar o melhor de 2 mundos, dos meios aéreos com as viaturas terrestres, portanto, para no sentido de aumentar a flexibilidade dos 4 homens que serão a guarnição desta viatura. Portanto, isto já estava previsto ser utilizado no Afeganistão antes dos americanos saírem, portanto, não é algo que esteja num futuro muito longínquo. O futuro é, por exemplo, o projeto Force Warrior, que tem 2 momentos, que tinha um patamar até 2010, está ultrapassado, tem outro até 2020, assenta basicamente neste fato que vocês veem aqui, com 4 elementos fundamentais. Tem um capacete, este capacete é praticamente tudo em um, portanto, baixando esta viseira, o homem poderá aceder a vídeos em tempo real, esquemas, cartas, etc. Tem GPS, tem rádio incorporado, ou seja, não é bem um sistema de rádio incorporado, portanto, o capacete permite detectar do que são sons da caixa craniana e retransmiti-los como se um rádio tratasse, portanto não precisa de microescutador. Tem supressores de ruídos que eliminam automaticamente os decibéis, mantendo-nos num tom que não perturba o homem. Tem um fato que garante a monitorização do sistema fisiológico em permanência, portanto a temperatura, o ritmo cardíaco, o nível de hidratação, tudo isto é monitorizado e é transmitido depois para unidades médicas e para os próprios comandantes de manobra, para ficarem com a ideia como é que aquela equipa está em termos fisiológicos. Tem um exoesqueleto, assenta em 2 pontos fundamentais, portanto os joelhos e aqui ao nível dos ombros, por nanomáquinas que simulam
portanto, que estão em sintonia com os movimentos naturais do corpo humano e permitem que o soldado consiga levantar 3 a 4 vezes a carga que consegue sem a sua utilização. Este exoesqueleto permite ainda que o próprio fato, ou permitirá que o próprio fato possa ser utilizado como uma plataforma de armas, uma vez que permita a acoplagem de sistemas de armas no próprio fato. Contempla ainda uma proteção balística líquida, que em termos genéricos são partículas de ferro no meio de um óleo de silicone, que mediante um estímulo elétrico ou magnético vão fazer com que haja um alinhamento e uma sobreposição dessas partículas metálicas, dando-lhe rigidez, e isto passa tudo em microsegundos. Portanto, eu só terá que acionar esse botão a partir da bateria que tem no fato, e nesses bolsos onde esta proteção balística líquida existe, ela ficará imediatamente rígida, garantindo proteção balística ao soldado. Esta é uma possibilidade em termos de armamento, bem aqui no canto inferior direito, XM29. Não é que a arma em si tenha algumas características muito especial ou muito diferente, ela reside basicamente nas munições, consegue disparar 2 calibres. Um deles uma munição inteligente que trabalha, é uma munição explosiva, que trabalha não em função do ponto de impacto, mas em função da distância que é lida no aparelho de pontaria da arma, que programa a munição, e a arma pode disparar, ultrapassar 1, 2 ou 3 paredes e explodir apenas à distância que está programada. Não traduzi ostensivamente aquelas que são as capacidades procuradas, apesar de tudo isto que vimos e que tem a ver com projetos americanos, que são uma referência sobre esta matéria. Pelos vistos, eles não estão propriamente satisfeitos e procuram, portanto, colocaram no mercado estas capacidades como sendo objetivos de desenvolvimento para o futuro. Está apenas ali iluminado a questão da Small Unit Dominance, que em si também tem uma subdivisão, e estas são subcapacidades, digamos assim, que cabem ali dentro daquilo que os americanos pretendem ver desenvolvido. Por último, uma especialidade em termos de robótica. Qualidade da apresentação que nos trouxe hoje. Basicamente tocou 3 pontos que eu considero extremamente felizes. Um deles procurou-nos, numa primeira parte da exposição, explicar a aplicação da tecnologia no caso de uma operação concreta levada a cabo pelo Navy SEAL Team 6. Depois, uma segunda parte com um desenvolvimento mais conceptual, onde debateu uma série de questões que me parecem particularmente pertinentes, nomeadamente o debate entre forças especiais, tropas especiais, e como é que
esta dinâmica se relaciona com as tecnologias emergentes, as questões relacionadas com a evolução da capacidade operacional e outro aspecto que me parece também extremamente feliz, que é a partição e a sinergia das missões doutrinárias. E acho particularmente feliz a analogia que fez com os desportistas. Numa terceira parte, fez-nos uma reflexão bastante interessante sobre o futuro, the way ahead, como existem já algumas ideias que ainda não estão implementadas, mas que já existem protótipos que nos apontam determinadas direções, determinados caminhos, e abordou uma questão que me parece fundamental e onde estão a dar nesta altura os primeiros passos. Já não são bem tão os primeiros passos, mas ainda digamos que estamos numa fase dos primórdios, que se trata da robótica. É evidente que estas questões são extremamente aliciantes, proporcionam-nos um debate extremamente interessante, tendo em conta que, sobretudo, se percebe que a tecnologia não é uma panaceia. Não é uma panaceia, não resolve todos os aspectos, mas, por não ser uma panaceia, não devemos permitir os defensores da teoria que, bem, e tal, reside tudo no fator humano. Não reside tudo no fator humano. A vantagem competitiva, do meu ponto de vista, faz exatamente na capacidade tecnológica que essas forças têm ao seu dispor. Eu queria aproveitar esta ocasião para mais uma vez, parabenizar, isso é uma expressão que não se utiliza em Portugal, mas que todos nós, se a utilizar, percebemos, a forma como este painel foi organizado. De um lado, tivemos uma primeira apresentação do praticante, não é? Do practitioner, e agora vamos ter uma apresentação da indústria. E isto parece-me extremamente importante, porque eu estou com muita curiosidade relativamente à sua exposição, tendo em conta que as questões da indústria têm que sobreviver em períodos de grande austeridade económica, e para além da questão da austeridade económica, a questão da indústria não pode ser vista de uma forma autónoma, nacional, com a preservação exclusiva da soberania. É evidente que isto também leva a um debate profundo, mas tem que ser pensada de um ponto de vista cooperativo em nichos, em clusters que envolvem diferentes organismos internacionais. Mas, enfim, eu não vou fazer a apresentação, de qualquer forma, estou com uma imensa curiosidade em ouvir. O Sr. Engenheiro Carlos Félix nasceu em 59, é licenciado em Engenharia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, boa escola, meus parabéns. Possui diversas pós-graduações em universidades nacionais e estrangeiras, tem uma carreira profissional extensa ligada às indústrias de defesa, na produção e desenvolvimento de projetos, assim como na liderança de diversos projetos e programas europeus, tais como o AGS-TIS, o AATMS e o AIJPT. É desde 2004 diretor executivo e administrador da Empordef e administrador não executivo de outras duas empresas do grupo Empordef. Quero-lhe agradecer a sua disponibilidade para participar neste fórum e a audiência seguramente aguarda com muita expectativa a sua apresentação. Não estou a fazer aqui nenhuma discriminação, porque essa expectativa existia também relativamente à primeira intervenção. Espero que o Sr. Jornal não tenha colocado a fasquia muito alta relativamente, mas estou cá para responder ao desafio. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os Srs. Generais, os ilustres convidados da CBLP e também a Associação de Comandos e os comandos pelo seu 50º aniversário. É para mim um enorme prazer estar aqui. Por outro lado, e em segundo lugar, dizer em nome da Empordef, do grupo Empordef, a Empordef enquanto instrumento político do Ministério da Defesa para a indústria e para a indústria de defesa, não podia deixar de se associar com muito gosto a este convite e apoiar este convite, e é nesse sentido que quer a Empordef SGPS, quer a Empordef Tecnologias de Informação, estão aqui e estão de corpo e alma a apoiar este evento. Em meu nome pessoal, eu também gostaria de agradecer
o convite que me foi feito. Dizer que para mim é uma honra e um orgulho muito grande estar associado a este evento. Isto porque, de alguma forma, e faço publicamente, isto me faz reviver, espero que me estejam a ouvir, eu não estou muito treinado a falar com microfones fixos, me faz reviver também... Esse problema resolve-se bem. Sim. Quer um móvel? Não, deixa estar. Estava eu a dizer que isto me faz reviver momentos que eu também passei durante a minha formação como pessoa, que foi fazer o curso de comando. Eu fiz o curso de comando, não terminei o curso de comando, por diversas razões, que não vou aqui detalhar, mas tirei o essencial desse curso, para a minha formação como pessoa, como cidadão e como líder. E isso eu posso testemunhar. E aquilo que eu sou hoje também se deve a esse período. E daí a honra enorme que senti por me associar a este evento. Relativamente à... Isto é... Antes de entrar na minha apresentação, que eu titulei assim, com este título, que eu não vou ler, devo dizer que foi para mim um desafio também grande preparar esta apresentação. Se eu tivesse visto a apresentação do meu antecessor, provavelmente a minha apresentação não seria desta forma. Mas procurarei fazer a ponte, porque eu vou falar de um dos assuntos que ele abordou num dos seus últimos slides, que está muito ligado às tropas especiais e às forças especiais, e aí ele também me criou uma dificuldade com a definição e clarificação dessas duas definições, mas essencialmente com o treino. E aquilo que eu vou focar é a área do treino e as tecnologias de informação utilizadas na simulação para o treino. E, portanto, a minha apresentação vai responder a uma dos aspectos que foram aqui focados. Está bem? O sumário da minha apresentação, uma breve apresentação da empresa, as tipologias de simulação, porque penso que para enquadrar bem aquilo que nós fazemos e aquilo que nós podemos fazer, é preciso perceber quais são as tipologias de simulação militar, uma análise às vantagens competitivas da simulação atuais e algumas tendências emergentes do ponto de vista da simulação que também de alguma forma se enquadram com o tema deste painel. No final, percorrerei algumas das soluções que possam ser aplicadas hoje ou no futuro próximo às forças especiais. A ETI, que é a Empordef Tecnologias de Informação, é uma empresa do Grupo Empordef. O Grupo Empordef é tutelado pelo Ministério da Defesa, a 100%. A Empordef hoje é uma empresa que tem um conjunto de participações que estão aqui apresentadas. Em termos de números globais, podemos dizer que é um grande grupo industrial, tem um volume de faturação de cerca de 250 milhões de euros e trabalham cerca de 3 mil pessoas no Grupo Empordef. Dentro do Grupo Empordef existe um conjunto de empresas da área das tecnologias de informação e das comunicações, e eu vou focar-me essencialmente na Empordef Tecnologias de Informação, que é a empresa que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de treino. A nossa localização, estamos no Lazarim, no Polo Tecnológico do Lazarim, e fomos fundados como empresa em 2004, conquanto a nossa atividade já se iniciou há mais de 20 anos e, portanto, somos muito mais antigos do que aquilo que os registros dizem. A nossa visão, como eu disse, a Empordef Tecnologias de Informação foca-se essencialmente no desenvolvimento de soluções de treino virtual, como vamos já perceber, e tem esta ambição, ou esta visão, ser líder no fornecimento de sistemas de treino virtual
e ser um parceiro reconhecido. O Sr. General falou ali algumas iniciativas de parceria e de cooperação a nível da NATO e a nível da EDA, e nós temos esse historial e temos essa aproximação a todos os projetos de que falamos. Em termos de números, só para referenciarem esta empresa que se dedica exclusivamente ao desenvolvimento de sistemas de treino e de simulação, tem um volume de negócios de cerca de 2 milhões de euros, tem 25 colaboradores e o que é notável é que exporta quase 90% da sua atividade. Portanto, trabalhamos muito para o exterior neste momento. Embora pequena, tem já uma rede de clientes, utilizadores e parceiros, porque não dizê-lo, nós trabalhamos muito em parceria, e uma ligação muito forte às grandes empresas que trabalham na aeronáutica e na defesa, europeias e americanas, e nesse sentido temos já alguma distribuição em termos de produtos ou de soluções tecnológicas que são operadas pelas mais diferentes forças armadas a nível global. O que é que fazemos? O que é que oferecemos? Desde simuladores de voo até ao treino assistido por computador, com os chamados Computer-Based Training. É com esta oferta que nós estamos no mercado, é com esta oferta que nós atingimos os números que falamos antes. Como eu disse, a atividade da ETI é relativamente recente do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista tecnológico e de engenharia já tem alguma atividade sustentada. E se olharmos para a plataforma, para o conjunto de produtos que já tem no mercado e está a fornecer, tem já uma diversidade significativa. Ao nível aeronáutico, porque a formação da empresa, como perceberam, tem um ADN aeronáutico, tem uma atividade há mais de 20 anos no mercado aeronáutico. Mas, e é esse o aspecto interessante desta apresentação, ao nível da defesa. E ao nível da defesa já temos um conjunto de projetos e há mais de 5 anos que mantemos uma atividade constante a trabalhar para as forças terrestres. Temos aqui alguns exemplos de projetos que eu detalharei mais na minha apresentação. Também prestamos alguns serviços de engenharia, de suporte, ao nível do software para teste e ensaio de equipamentos e estão aqui alguns exemplos de projetos. Obviamente que uma empresa que está na indústria e está enquadrada num contexto europeu não pode deixar de investir associar-se aos processos de investigação e desenvolvimento. E nesse sentido, nós temos investido e temos estado associados a alguns projetos de investigação e desenvolvimento. Estão aqui alguns exemplos, dos quais destaco um projeto que tem algo a ver com aquilo que nós estamos aqui a discutir hoje e que ainda não foi abordado, mas que eu vou abordar durante a minha apresentação, que é a utilização dos jogos e a migração da tecnologia dos jogos para aquilo que se chama os serious game. O Sr. Tenente-Coronel falou nisso, ainda que brevemente, e eu vou falar um bocadinho mais em detalhe. Nós temos um projeto de investigação nessa área. Para tentarmos perceber qual é a nossa oferta, qual é o nosso posicionamento e aquilo que nós achamos que pode ser adequado para a discussão das futuras soluções de treino, em particular as soluções de treino para as forças especiais, eu atrevi-me a discutir aqui alguns dos aspectos mais básicos daquilo que é a simulação militar. Falo daquilo que são as chamadas tipologias de treino. E vou fazer aqui um percurso por algumas delas são conhecidas, outras menos conhecidas, e qual é a nossa visão sobre esse aspecto. Desde logo, aquilo que se chama o live training. E estou a falar da simulação militar, não estou a falar do treino real. Estou a falar do treino real, mas utilizando equipamentos simulados.
permitam que utilize também a terminologia anglo-saxónica, porque é mais conhecida. Desde logo, a simulação live, que eu explico aí e basicamente se traduz na introdução do homem num cenário em que os efeitos, em particular os efeitos do fogo, são simulados. Todos nós conhecemos o equipamento mais conhecido a nível mundial, o equipamento militar americano, o Miles, que é muito utilizado, e esse é um sistema de simulação live. Depois, e também de alguma forma conhecido e utilizado já por nós, há os sistemas de simulação construtiva, de simulação construtiva. O que é isto? É basicamente simuladores que permitem a interação entre dados e modelos, tudo computurizado, e que se transformam numa ferramenta de decisão estratégica. O Exército Português conhece, e todos conhecem, já ouviram falar, tem o Vigreste, é um sistema de simulação construtiva. É o exemplo de simulação construtiva. O que é que esse, e é um bom exemplo, porque eu conheço e reconheço-lhe essa capacidade. O próximo tipo, é aquele que mais importância para nós tem, porque é aquele em que a ETI e a indústria portuguesa se tem mais dedicado, é o da simulação virtual, que foi aquele que o Sr. Tenente-Coronel referiu como uma das áreas emergentes para as forças especiais. O que é o sistema de simulação virtual? É a interação entre o homem e a máquina. O homem envolve a interação entre o homem e o computador, neste caso. O computador cria todo o cenário e simula os modelos físicos e os estímulos dos equipamentos ou dos cenários em que o treino ocorre. Também com uma importância cada vez maior, e em particular na formação das forças especiais ou das tropas especiais, aquilo que se chama o gaming. O gaming é a procura da utilização dos jogos de entretenimento num treino sério, num treino militar. E a evolução tecnológica e a evolução das doutrinas têm permitido uma convergência cada vez maior entre aquilo que são a utilização dos jogos para o nosso entretenimento pessoal e aquilo que é a utilização dos jogos para o treino profissional e o treino, em particular, das forças especiais. Obviamente que esta introdução dos jogos tem algumas nuances, tem algumas particularidades que eu voltarei a referir mais tarde. Também não deve ser esquecido, por parte de todos nós, aquilo que se chama as non-combative, a simulação militar non-combative, que não é para combatentes. E dessas destaco como uma simulação militar emergente, a simulação médica. A experiência das intervenções americanas, em particular no Iraque e no Afeganistão, resultaram em que, num investimento muito forte e sério por parte das indústrias e do governo americano, no desenvolvimento de tecnologias de preparação e de treino para os paramédicos que assistem no local os feridos. Esta é claramente uma das áreas emergentes. Ao nível dos procedimentos de manutenção, é outra das áreas e é uma das áreas que, neste particular, a Empordef Tecnologias de Informação já vem a trabalhar há muito tempo e está bem apetrechada para responder aos desafios deste tipo de simulação. Do ponto de vista da análise, eu agora faço aqui uma análise das forças e das fraquezas e das limitações da simulação. Eu não vou entrar em detalhe,
mas ao nível dos drivers podemos destacar a questão da simulação, as vantagens da simulação. Ao nível dos constrangimentos, destaco claramente os limites tecnológicos do realismo. Do ponto de vista das forças, a questão da pressão sobre os nossos orçamentos e a questão da utilização dos recursos que são cada vez menos para o treino, o custo da simulação e o custo do treino baseado em simulação é claramente uma das grandes forças para este tipo de tecnologia. Do ponto de vista das aberturas, a questão dos jogos, a questão da utilização de simulação chamada Commercial Off-the-Shelf, que eu chamo ali COTS, são claramente aspectos que concorrem para que a oferta seja mais alargada e seja muito mais competitiva. Abordando agora um pouco aquilo que são hoje, no dia de hoje, os aspectos mais assinaláveis do ponto de vista da emergência nas tecnologias de simulação, a questão do deployable, da capacidade de projeção das capacidades de treino para junto das operações. Mais uma vez, são lições aprendidas das intervenções no Iraque e no Afeganistão. A proximidade dos sistemas de treino e a diminuição do tempo entre o treino e a operação é um aspecto. Também a manutenção da operacionalidade durante as longas missões que são executadas é importante, e este é um aspecto, é um desafio que está a ser colocado cada vez mais às indústrias. Por outro lado, a questão da simulação embebida. Já vou apresentar um exemplo em que estamos a falar de simulação embebida no soldado. Vimos que no futuro os soldados vão ser portadores de um conjunto de ferramentas tecnológicas, e aquilo que se trata hoje em dia não é só ao nível da simulação embedded, poderíamos chamar embutida em português, não sei qual é a tradução mais correta, será trazer a simulação para junto do equipamento e junto do soldado. Simulação Commercial Off-the-Shelf, já referi a vantagem. Ao nível daquilo que é a nossa oferta e aquilo que eu quero destacar, daquilo que a ETI tem feito para as forças terrestres em geral e para as forças especiais, que pode ser utilizado nas forças especiais, eu destacava aqui 3 aspectos. Ao nível das competências, a ETI tem hoje, fruto do seu trabalho no passado, um conjunto de competências que lhe permite abordar qualquer desafio ao nível da simulação virtual e simulação de procedimentos de manutenção. Estão aqui enumeradas. Também a aposta constante que nós temos feito na investigação e desenvolvimento e no conhecimento do domínio, e conhecimento do domínio envolve o conhecimento dos parceiros, das tecnologias e das tecnologias emergentes, permitem à ETI hoje ser capaz de, em parceria ou não, ou isoladamente, responder a muitos dos desafios que se colocam aqui. Estava-me a referir particularmente a este projeto, a um projeto que está em conceito, é um conceito que tem a ver com a tecnologia emergente, e o que se trata é carregar no soldado um simulador de tiro, simular a arma para responder à questão da mobilidade e da capacidade de ação do soldado. Trata-se de imergir o soldado através da sua instrumentação, imergir o soldado numa simulação virtual. Coloca-se um sistema visual nos óculos do soldado, simula-se a arma, simula-se os faz-se o sensoriamento dos movimentos do soldado e coloca-se o soldado num teatro fechado, todo ele monitorizado para permitir um conjunto de ações que lhe permitem treinar, quer o treino individual, quer o treino em equipa. Isto é um conceito que está a ser trabalhado e que se cruza com aquele projeto, parte daquele projeto do soldado futuro. Ao nível das viaturas blindadas, a Import FTI tem já 2 produtos colocados no mercado, um no nosso exército, na Brigada de Intervenção,
em Vila Real, para Pandur, e temos um projeto muito semelhante no Exército Austríaco para uma viatura blindada não com rodas. Isto trata-se de um simulador tático, um simulador baseado em tecnologia de simulação distribuída, que permite a integração de outros simuladores, e este é um aspecto importantíssimo, a integração de outros simuladores, nomeadamente simuladores de tiro, para o treino individual. Isto é um exemplo da sala do simulador que está na Áustria. Este simulador, como eu disse, permitem a evolução e a integração de novos simuladores, nomeadamente simuladores de tiro, simuladores construtivos, portanto, ligação a simuladores de decisão estratégica, permite a capacidade de juntar entidades, agentes inteligentes no cenário, e permite subir de escalão, o treino. O simulador está desenhado para o pelotão, mas pode subir até ao nível de batalhão. Eu vou passar isto. Outra solução para as forças terrestres, um simulador de comunicações para o rádio 525, que é utilizado pelas nossas forças armadas, em geral. E, finalmente, também um simulador de comunicações para viaturas blindadas, portanto, um simulador de comunicações e simulação de ambientes estáticos, do som dos ambientes estáticos, que nós desenvolvemos para uma empresa belga, a CMI Defense. Conclusões: a simulação evoluiu e a simulação está dependente destas variáveis. Os custos da simulação diminuíram. O custo de construir simuladores diminuiu, a complexidade do equipamento aumentou, a evolução tecnológica é evidente, veja-se a evolução entre os jogos, e a capacidade de simulação no visual evoluiu também. Com isto, a simulação tem um conjunto de pontos fortes, dos quais eu já destaquei alguns, como é o custo e a disponibilidade e a capacidade de se adaptar e de treinar diferentes cenários, em diferentes situações, em diferentes escalões, e obviamente que também tem algumas limitações, e essas limitações devem ser conhecidas na hora de decisão, de escolher, mas tem igualmente um conjunto de oportunidades de desenvolvimento, e é sobre estas que eu queria deixar uma grande mensagem. Os sistemas, o que é emergente do ponto de vista da simulação? Sistemas transportáveis, treino virtual em rede e redução dos custos ao nível da utilização de soluções COTS, em particular os jogos, mas os jogos que sejam capazes de se integrar nos nossos ambientes de treino, não os jogos de per si. E essa é uma mensagem forte. Os jogos, ainda agora tive conhecimento, o Exército Americano lançou uma diretiva sobre como introduzir os jogos no seu treino. Os jogos têm que ser certificados, e essa é um aspecto importante. O valor da simulação é de todos conhecido. A simulação é mais barata do ponto de vista do treino, reduz o tempo do treino, portanto, e reduz os riscos do treino. Eu vou passar isto. Basicamente é o mesmo. Finalmente, para concluir, eu posso dizer que a ETI, com o conhecimento que tem, com as referências que já criou, está disponível e tem capacidade para responder a algumas dos requisitos e das necessidades de simulação virtual que se possam colocar, quer a nível nacional, quer a nível internacional, em parceria ou isoladamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tivemos presente uma segunda excelente apresentação, esta subordinada ao título genérico Sistemas de Simulação no Treino das Forças Especiais. A apresentação caracterizou-se fundamentalmente por 5 aspectos que eu gostaria de salientar. O primeiro foi uma apresentação da Empordef, da empresa, que depois
derivou para um desenvolvimento de uma das empresas da Empordef, que é a ETI, que se dedica fundamentalmente à simulação, ao treino virtual. Foi com muita satisfação que ouvi o Sr. Engenheiro referir que 90% da atividade da ETI é exportável, ou seja, é um bem transacionável. Exatamente. Portanto, são boas notícias. Oxalá que esta energia e este dinamismo da ETI se possa comunicar às outras empresas do grupo e que seja, de facto, uma referência. Foi também saliente um aspecto que eu gostaria de dar uma ênfase em particular, que se prende com as questões da internacionalização. A internacionalização, deste ponto de vista, pareceu-me ser fundamentalmente em clientes. Se pudesse depois até elaborar uma curiosidade em termos de investigação e desenvolvimento, se também estão num processo de internacionalização e que parceiros com quem trabalham. Um aspecto muito interessante foi a apresentação das tipologias, das diferentes tipologias da simulação militar. A live, a constructive, a virtual, o gaming e a non-combative. Interessante quando referiu a questão do Vigreste. O Vigreste é um excelente produto que compete no mercado, passa a redundância e a cacofonia, extremamente competitivo, no mercado dos CACs, os Computer Assisted Exercise, e, portanto, se calhar seria interessante pensar no Vigreste numa dinâmica mais comercial e que se pudesse alargar para outros atores que não propriamente as Forças Armadas Portuguesas. Eu penso que é um projeto interessante, tem pernas para andar, embora não seja um desenvolvimento da Empordef, é um desenvolvimento do Exército, mas se calhar poderiam haver aqui sinergias interessantes a explorar. Outro terceiro aspecto que eu gostava de salientar da sua apresentação foi a análise dos pontos fortes e dos pontos fracos da simulação. Aliás, apresentou aqui uma série de questões que eu até desconhecia, nomeadamente esta da Deployable Simulation. Sei de algumas coisas que existem, nomeadamente no domínio do CID no Afeganistão, mas com umas características um pouco diferentes destas. E depois a simulação embedded, que também esta aqui particularmente era desconhecida. Fez uma última nota, uma penúltima nota, que seria o quarto ponto, que quando faz uma descrição e uma caracterização dos produtos que a ETI faz, não só para as forças especiais, mas também para as forças terrestres, que me pareceu extremamente elucidativa e informativa, permitiu-nos ficar com uma ideia mais precisa e mais concreta exatamente dos domínios em que a Empordef intervém. Uma última nota relativamente à sua intervenção, que me pareceu igualmente pertinente, foi a sua elaboração sobre as oportunidades e desenvolvimento. Acho que é extremamente interessante esta abordagem. Estivemos perante duas excelentes exposições e mais uma vez quero dar os parabéns à Associação de Comandos e à Comissão Executiva, sobretudo neste painel, que é aquilo que eu conheço e com aquele com que eu trabalhei diretamente, por ter tido a feliz ideia de um lado pôr o praticante e do outro lado ter posto a indústria. Parece-me uma ideia extremamente boa, porque permite complementar dois pontos de vista que têm que andar de mãos dadas. Postas estas questões, abria a sessão para debate. Meu Coronel, peço desculpa, meu General. Obrigado. Antes de mais, queria agradecer aos interventores a belíssima exposição que apresentaram e que me projetaram a mim, combatente pré-histórico, na Guerra das Estrelas. Muito obrigado e acho que a vossa exposição foi brilhante. Eu verifiquei há dias, na leitura de uma notícia no jornal, que tinha sido abatido o número 2, salvo erro, da Al-Qaeda, por um meio voador não tripulado, os chamados drones. Eu não vi aqui a referência a essas inovações e que me parecem que elas poderão vir alterar por completo toda a tática das forças especiais. Eu pedia aos interventores o favor de me esclarecerem sobre estas possibilidades.
Obrigado. Sr. Coronel, muito obrigado pela sua questão. Passava a palavra ao Tenente Coronel Ruivo. Queres iniciar a resposta? Eu vejo a utilização de drones para efeitos de bombardeamento a salvaguarda, ao fim e ao cabo, de não haver uma tripulação. É essa a perspectiva que eu vejo de diferente relativamente a um bombardeamento, digamos, convencional operado por uma tripulação. É a salvaguarda do ser humano que terá que operar. De resto, não, sinceramente, não vejo uma diferença mais significativa da utilização de um bombardeamento, digamos, normal relativamente à utilização de um drone. Portanto, em termos das forças especiais, o que se me oferece dizer, não vejo algo mais para além disto. Sr. Engenheiro. Penso que está ligado, está. Do ponto de vista industrial, e aquilo que eu posso dizer é a indústria portuguesa está atenta a esse movimento dos drones e dos UAVs e da robótica. Tem um conjunto de projetos a decorrer, quer ao nível da investigação e desenvolvimento, quer ao nível da industrialização. No quadro daquilo que podem ser os drones táticos ou os UAVs táticos, serão aqueles que, eu espero não estar a meter a licenciar alheia, serão aqueles que mais se adequam à utilização das forças especiais. Existem, e nós somos parceiros dessa empresa, de algumas empresas portuguesas, que estão a desenvolver pequenos UAVs que podem ser utilizados nas forças especiais. Em particular, por exemplo, o Sr. Tenente Coronel Ruivo mostrou aqui um equipamento que se atira tipo bola, que há uma empresa portuguesa que já tem um produto muito semelhante, não sei se tem as mesmas capacidades operacionais, as mesmas capacidades de utilização, se já está num estágio de industrialização tão bom quanto aquele, mas existem desenvolvimentos nessa área. E, portanto, eu diria que a indústria está atenta, os centros de investigação e desenvolvimento têm estado a trabalhar nisso, há agora que conjugar esforços e sinergias no sentido de, amanhã, também vermos as nossas forças especiais, também vermos as nossas forças utilizarem esses equipamentos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passava a palavra ao Sr. General Espírito Santo, se faz favor. Claro que eu quero me associar aos cumprimentos à mesa, porque de facto foi um painel muito interessante, juntando a prática com a investigação. É um tema que me interessa bastante, porque há cerca de 30 anos o meu trabalho de longa direção no curso de promoção oficial general nesta casa chamou-se Ciência, Tecnologia e Defesa. E estando outro dia a ler o trabalho e o que há 30 anos se considerava futurologia, hoje, em várias áreas. O Sr. Engenheiro dedicou-se à simulação, que é uma área importante, aos UAVs, à biotecnologia para tratamentos médicos, e muitas coisas se concretizaram. Portanto, acho que a tecnologia, o desenvolvimento da ciência, a tecnologia vai permitir dar à força, aos combatentes, e principalmente àqueles que têm de trabalhar em missões de alto risco, ou risco acima do normal do combatente, de grandes possibilidades nas áreas de ver melhor, comunicar melhor, bater mais eficazmente, proteger-se melhor e tratar-se melhor. Portanto, são áreas em que, de facto, as tecnologias estão a evoluir além do treino e da simulação. Portanto, os meus parabéns, acho que devemos continuar nisto, porque, sendo um país pobre, nós não podemos ser pobres em ambição. E acho que temos perdido muito tempo em projetos que já foram desenvolvidos, e aproveito a oportunidade para perguntar ao Sr. Engenheiro, por exemplo,
que é feito pelo CITPUL. Está desativado. Como? Está desativado. O Infelizmente. engenheiro referiu aqui o Miles, quando em 1996, não, 1986, 87, visitei os Estados Unidos, o Miles era a coqueluche. E eu que acompanhei o chefe de Estado-Maior de então nessa visita, levava numa mala o CITPUL. Fiz uma demonstração com o CITPUL e os americanos chegaram à conclusão que o CITPUL era melhor que o Miles. Isto em 1987. Veja o tempo que perdemos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. General, pela sua reflexão. Não sei se o Sr. Engenheiro... Posso comentar? Muito obrigado, Sr. General. É um prazer e partilhar consigo estas histórias. Algumas delas chegaram ao meu conhecimento, como esta do CITPUL. Mas o que eu posso dizer é que o Sr. General tocou aqui um assunto que nos levaria a uma discussão muito intensa como país e como estrutura que quer projetar o futuro, que é a nossa capacidade de rentabilizar aquilo que sabemos fazer e o bom que sabemos fazer. E no caso do CITPUL, como há muitos, há imensos, outros que eu conheço, o próprio Viagreste é um exemplo da nossa capacidade, mas e também da nossa incapacidade, ao mesmo tempo. A capacidade de fazer, criar, mas depois a incapacidade de vender. Nós não temos capacidade de vender. E o CITPUL sofreu disso, a incapacidade de vender e depois a incapacidade de acompanhar a evolução. Porque, entretanto, ao longo de 30 anos, a tecnologia evoluiu. E aquele sistema que eu apresento ali para o Soldado Futuro é uma evolução do Miles para uma sala. É trazer o Miles para dentro de uma sala, para dentro de um teatro. E com isso, portanto, isso é fruto de quê? Da evolução tecnológica. O Miles, nos Estados Unidos, evoluiu muito, e existem versões atuais do Miles. A nossa indústria, nós como país, e agora permitam-me que inclua também toda a estrutura, neste caso do Ministério da Defesa, a qual também eu pertenço e, portanto, sou corresponsável. Não somos capazes de transformar estes casos de sucesso em bons casos comerciais. Casos de sucesso tecnológico em casos de sucesso comerciais. E esse é um dos nossos grandes problemas. E eu temo que na área dos UAVs possa vir a acontecer o mesmo. Porque eu estava a discutir com o Sr. Tenente-Coronel ao almoço esta questão, a panóplia e a quantidade de projetos que existem de investigação na área dos UAVs, e sem uma ligação, eu temo que vamos morrer todos na praia. Vamos ter mais CITPULs, vamos ter mais Viagreste, embora o Viagreste esteja em utilização e seja um exemplo de sucesso na formação dos nossos oficiais em particular. Em 1990, eu já só falo de história, porque já tenho os anos, não ligado, então, mando a voz. O que aconteceu é que eu era comandante do Centro de Gestão da Artilharia Antiaérea em Cascais, e comecei a me interessar pelos aviões não tripulados. Inclusive, meus oficiais e sargentos a pensar sobre isso, na altura como alvos aéreos. Um alvo. Ao tiro de antiaérea, de facto, estimular e fazer tiro real era difícil. Chegámos a fazer contra avião para uma manga, de inversão sueca, puxado por um avião de aviação, mas era sempre risco. Portanto, pensámos nisso antes. Comprei para a unidade que havia state of the art, escritos, sob controle, novos, e pusemos
chegámos à Universidade da Aveiro, isto foi privatizo lá, foi extremamente perdemos uma oportunidade. Claro. E acho que há oportunidades, e nós temos experiência para desenvolver, quer dizer, de facto, o que eu diz é um problema da agressividade na comercialização. Meu General, muito obrigado pela sua reflexão adicional. Estão-me a dizer que nós vamos... Como é que é? Podemos fazer... Há mais perguntas? Então, nesse caso, como o debate está a transformar extremamente ativo, vou-vos pedir para colocarem as questões de uma forma o mais sucinta possível. Mas eu, na minha prerrogativa de moderador, não resisto à tentação de fazer um comentário sobre esta questão do CITPUL. Porque em 1987 eu era capitão, na altura comandante da 114, e fui responsável pela demonstração do CITPUL a uma série de entidades que vieram ao regimento com esse propósito. A questão que se coloca relativamente ao CITPUL, o Vigreste é diferente, porque a lógica, quer dizer, é exatamente a mesma lógica que se coloca com um produto. Quando uma empresa pensa num produto, tem que pensar numa coisa que é chamada cadeia de valor do produto. E essa cadeia de valor tem vários elos. E as empresas só não competitivas se tiverem vantagem competitiva num dos elos. E esses elos começa na investigação e desenvolvimento, começa na logística, passa pela logística, pelas operações e por aí adiante até ao serviço pós-venda. O que é um facto é que no caso do CITPUL não foi feito numa lógica de produto para ser vendido, não é? Foi fundamentalmente um produto para ser consumido pelas Forças Armadas Portuguesas, que não tinham dimensão para um projeto que exigia, em termos de investigação e desenvolvimento, uma quantidade incomensurável de recursos. Agora, nós não passamos, relativamente ao CITPUL, nós não passamos da investigação e desenvolvimento, porque as outras fases do elo da cadeia de valor do produto nunca foram pensadas. Estava-me a esquecer de um elo fundamental da cadeia de valor do produto, que é o marketing. Não é? Exatamente. Pronto, e esse aí, então, é da Zovindima. Amorim. Parabenizar. É utilizado, tal como foi referido pelo Tenente Coronel Ruivo. Qualquer um de nós que aqui estamos sabemos que aquilo não é Guerra das Estrelas. Aquilo são equipamentos, materiais e equipamentos utilizados já de uma forma, não direi corriqueira, mas com alguma profusão. Todos nós também temos a noção daquilo que é a nossa realidade. Eu vou só interromper-te para te pedir para seres breve. Portanto, aqui a minha questão é a seguinte: sabendo nós aquilo que temos e não querendo também entrar em situações de incompatibilidade orçamental do país, eu não estou a dizer a necessidade de termos satélites, mas se calhar temos de ter os taxados para trabalhar com os satélites. Eu não estou a pôr a questão de nós necessariamente termos predators, mas temos de ter sistema ROV para ver em tempo real o que os predators dão. Portanto, a minha questão é a seguinte, e colocando, digamos, a tónica naquela expressão que eu considero muito feliz do nosso Tenente Coronel Ruivo. Presentemente, aquilo que nós temos é tropas especiais ou é forças especiais. Tendo em linha de conta que ele comandou o batalhão de comandos, tem uma percepção grande daquilo que é o Teatro de Operações do Afeganistão, uma vez que esteve lá já de uma forma mais ou menos recorrente. Com certeza constatou o fosso, como todos nós constatamos quando trabalhamos com essas forças. Portanto, a questão é essa. Temos tropas especiais ou temos forças especiais? E se efetivamente aquilo que todos nós dizemos, o que vale é o homem, neste caso concreto, se não é uma falácia. Era isso. Eu já sei que tu já sabes a resposta para essa questão, mas de qualquer forma a questão vai ser colocada à mesa. Sr. Embaixador. Enfim, temos todos a consciência que a Empordef é uma empresa de ponta, é uma empresa que quando exporta com muito valor acrescentado e, portanto, é uma evidentíssima mais-valia para Portugal.
mas também tomo nota da sua nota final, algo pessimista, no estilo de nós não sabemos vender bem e perdem-se muitas oportunidades. Em todo o caso, penso que muito melhorou de há anos para cá, nesse aspecto. De qualquer maneira, queria só fazer uma pergunta breve. Qual é a cooperação, porque há, com certeza, a colaboração com as universidades, na investigação, desenvolvimento, em todo este processo? Para o Sr. Tenente-Coronel, seria mais ou menos a pergunta no sentido daqui do nosso Tenente-Coronel. Talvez faltasse uma parte final à sua exposição, que era dizer, e cá em Portugal, como é que estamos, sob o ponto de vista de tecnologia, às forças especiais ou às tropas especiais? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aos nossos conferencistas. Penso que as perguntas feitas ao nosso Tenente-Coronel são particularmente difíceis, sobretudo quando temos 1% do PIB dedicado às Forças Armadas. Mas eu passo a palavra para gerir a questão do 1%. Eu não fujo à resposta. Aliás, fui eu que escolhi este caminho, não é? Agora tenho que sair dele. Eu diria que temos as melhores tropas especiais do mundo. Obrigado. Claro, conciso e preciso. Sr. Engenheiro, se faz favor. Bom, só fazer um comentário prévio à questão do marketing. Parece que há aqui uma dicotomia entre aquilo que eu disse, aquilo que é a Impordef, do ponto de vista da sua capacidade de venda no exterior, e aquilo que eu disse relativamente ao sítio público. A questão aqui é a grande diferença faz-se quando nós nos focamos, como disse aqui o Sr. General, num produto. Quando nos focamos num produto, nós temos sucesso e o produto acaba por ser exportável. Quando nos focamos só nas primeiras cadeias de valor, nas primeiras elos da cadeia do valor, que é a investigação e desenvolvimento, nós darmos o salto até ao marketing tem sido difícil e há muito poucos exemplos em Portugal de sucesso. Relativamente à cooperação com as universidades, ela é imensa, profunda, alargada, se calhar é alargada demais, porque não sabemos, muitas vezes, a questão é quem lidera e como é que se lidera, como é que se faz a investigação e desenvolvimento e a cooperação com as universidades. Se são as empresas que imprimem a direção ou se são as universidades. E no caso da Impordef, nem sempre temos sido capazes de fazer as nossas universidades irem atrás daquilo que é a expectativa da indústria, no sentido de depois chegarmos ao produto. Muito obrigado. Seguramente haveria mais questões importantes para debater, mas temos a ditadura do tempo e não podemos fugir a isso. Finalmente, gostaria de um grande agradecimento aos nossos conferencistas e convido a audiência para uma grande salva de palmas.